Olá pessoal, sou Lucas Maciel, advogado e professor, e aqui é o canal em que nós discutimos temas relacionados ao mundo do direito. Antes da gente falar do nosso tema de hoje, queria te convidar para se inscrever no nosso canal, ativa o sininho também se puder e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Hoje nós vamos falar sobre um tema relacionado ao TEA, que é algo que a gente vem falando bastante nos nossos últimos vídeos, e aqui relacionado à questão do BPC. Roda a vinheta, João. Bom, pessoal, como eu antecipei agora há pouco, nós vamos falar hoje sobre um tema ainda relacionado ao TEA, que é o transtorno do espectro autista. A gente tem feito vários vídeos sobre esse tema, é um vídeo hoje que vai complementar os demais. E a gente tem aqui como objetivo falar um pouquinho hoje sobre a criança e o adolescente que tenha o transtorno do espectro autista, o TEA. Será que essa criança, esse adolescente, tem a possibilidade de exigir o BPC? Bom, antes da gente avançar nessa resposta, é importante a gente esclarecer alguns pontos. O que seria o tal do BPC? Muitos podem ainda não conhecer. O BPC é uma sigla que nós utilizamos do direito assistencial, dentro do direito previdenciário, que é o benefício de prestação continuada, que é previsto numa lei que é chamada Lei Orgânica da Assistência Social. A sigla é LOAS. Então o BPC-LOAS é um benefício que surge para pessoas que sejam deficientes ou idosas e que não tenham condições financeiras de subsistência. Então, é um benefício assistencial com o objetivo de fazer com que essas pessoas portadoras de alguma doença que se caracteriza como deficiência ou os idosos acima de 60 anos possam usufruir desse benefício que é o BPC-LOAS. Então eu tenho recebido várias perguntas sobre a possibilidade ou não de uma criança, de um adolescente que tem o diagnóstico do TEA, se de fato elas podem ser caracterizadas aí dentro do rol das pessoas como deficientes e se elas poderiam ou não usufruir do LOAS. Aí a grande questão a resposta é depende. Depende muito porque nós temos que analisar dentro do LOAS dois aspectos. Primeiro, a questão da própria deficiência. Então é feito um laudo nessa criança, nesse adolescente, para caracterizar se essa pessoa, essa criança, esse adolescente, é ou não portadora de uma deficiência. Então tem que se analisar o grau do espectro para verificar se o grau daquela criança, daquele adolescente, é suficiente para caracterizar como uma pessoa que não tenha condições para a sua subsistência. E além disso também, a legislação coloca um segundo requisito, que é a questão da renda per capita familiar. O que é isso em outras palavras? É verificar qual é a renda familiar daquele núcleo e aí nós temos que colocar um critério objetivo para verificar. Ou seja, a lei fala 1/4 do salário mínimo para cada pessoa pertencente àquele núcleo familiar. Então vamos imaginar lá uma família que possua um casal e 3 filhos. São 5 pessoas nessa família. E vamos imaginar que a renda familiar de todos os integrantes da família seja um salário mínimo. Se nós dividirmos um salário mínimo por 5 cabeças, nós vamos ter uma renda per capita inferior a esse 1/4. Essa hipótese, então, seria o caso perfeito para a implantação do benefício de prestação continuada. Em outras situações, a gente tem que analisar, então, os aspectos relacionados a essa questão econômica e essa questão da própria deficiência. Então, não é uma coisa tão simples, é necessário que haja todo um estudo social e a família vai passar por uma total abertura de informações para verificar se faz jus ou não. E aí, alguns também me questionam, e como eu devo proceder se eu entendo que na minha família, o meu filho, a minha filha fazem jus a esse benefício? Tudo começa com um pedido administrativo. Então você pode procurar o próprio CRAS da sua cidade para você fazer essa análise, ou você pode ir diretamente pelo Meu INSS ou indo até uma unidade do INSS e fazendo o requerimento. Se houver uma negativa administrativa do seu benefício, você pode procurar o Poder Judiciário para ele poder amparar o seu direito. Nesses casos todos, vai ser designada uma perícia, então um assistente social vai até a sua casa. É possível que também se determine um médico para avaliar a criança que está pleiteando o benefício, para verificar realmente se ela se amolda a essa questão do deficiente. E a partir de toda essa análise, sendo positivo os 2 laudos, aí sim o juiz concede o BPC-LOAS
para o seu filho, a sua filha, e a partir daí vocês vão poder começar a receber esse um salário mínimo por mês até que essa situação se mantenha. Então ele é sempre feito uma reanálise de tempos em tempos para verificar se continua a questão da deficiência e se continua a questão da ausência de renda per capita superior a 1/4 do salário mínimo. Então todos esses requisitos são toda vez analisados. Então, se você ainda tem dúvidas, eu fico à disposição, mas esse foi o nosso tema de hoje. Um abraço, até o próximo vídeo.